Estamos falando constantemente com vocês sobre o Evangelho da Bíblia. E o Evangelho é que Jesus é o Cristo. Assim foi definido. E este Evangelho foi compartilhado pelos apóstolos. E isso confirmamos com a Bíblia. Agora, Jesus é o Cristo. Para entender isso corretamente, temos explicado o que é o Cristo. E para entender exatamente o Cristo, devemos tratar do problema do ser humano. Mas para entender o problema do ser humano, devemos primeiro compreender qual é esse problema. Por isso, no tempo passado, falamos sobre que bênção esteve com o homem original. Mas agora, vamos falar sobre que problema ocorreu com o ser humano. Por quê? Porque este homem criado à imagem de Deus teve uma promessa da parte de Deus. E desde que o homem violou essa promessa com Deus, é que começou todo o problema com o ser humano. O fato de violar essa promessa faz com que todo o problema entre na humanidade. Por isso, neste tempo e no próximo tempo, vamos falar acerca do pacto que o Senhor nos tem permitido. Em Gênesis 2, 16 e 17, diz que o Senhor Deus disse ao homem que podia comer de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeria, porque no dia em que dele comesse, certamente morreria. É o que diz a Escritura. O homem criado à imagem de Deus teve uma promessa da parte de Deus. Teve uma aliança da parte de Deus. Por que nos foi dado isso? É importante entender. Por que Deus nos deu uma aliança? Mas, antes de falar disso, como é que o fato de Deus nos dar uma promessa em si é uma grande bênção? O homem original era terra. Era um ser que era terra, mas Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, deu uma promessa a esse homem. Você, no mundo que temos hoje, como entende uma promessa? Não é algo que você faz com qualquer pessoa. É com alguém em quem você confia. O fato de ser permitido uma promessa é uma grande bênção. Especialmente quando temos uma relação em um mesmo nível. Então podemos fazer uma promessa. Mas o fato de Deus nos dar uma promessa é uma graça. A promessa que Deus dá ao homem não é para limitá-lo. Não é para que ele não possa se mover. Mas o fato de Deus estar dando uma promessa ao ser humano é uma bênção. É o fato de ele confiar no homem dessa forma. Se nós vemos em 2 Reis, também no capítulo 13, versículo 23, vemos que Deus deu também a Isaque, a Jacó e a Abraão uma promessa. E por causa dessa promessa foi que lhes permitiu misericórdia e que não os destruiu. Até este momento não os lançou fora de si. Se formos à Bíblia, vemos que por causa da promessa, por causa do pacto, é que os protegeu, lhes deu graça e até o fim os manteve. Deus, o fato de ter lhes dado uma promessa, o fato de ter permitido uma promessa, é uma bênção tão grande. Aqui podemos ver isso. Deus deu uma promessa a Adão. Esse mesmo fato é uma bênção. Mas por que nos deu essa aliança? Em Jeremias 11:4, vemos que essa aliança foi dada a Israel, quando eles foram tirados do forno de fogo do Egito, aos seus antepassados. Não estamos falando da aliança de Adão neste caso, mas o de Moisés. Porém, é importante para entender o que é a aliança. Depois disso, diz o Senhor, que ouvireis a minha voz e que escutareis tudo o que eu vos mando, e então vós sereis para mim o meu povo, e eu serei o vosso Deus, diz Deus. Ou seja, Deus, desde o princípio até o fim, quis que nós fôssemos o seu povo, e que ele fosse o nosso Deus. Para isso é que a aliança nos foi entregue desde o início. Assim, entre pais e filhos, sempre há uma relação muito estreita. E quando há uma relação estreita, então se dão muito bem. Porém, não importa o quanto pais e filhos se deem bem, sempre há uma linha. Há uma linha que o filho não deve ultrapassar. Também há uma linha que a mãe e o pai não podem ultrapassar com o filho. Os filhos devem ter uma relação filial, um respeito filial para com seus pais. E os pais devem amar o seu filho. Também na vida de fé, há uma relação assim. É uma relação entre o filho e Deus, ou seja, entre o homem e Deus. Deus deu uma grande bênção ao homem. Contudo, Deus continua sendo o Criador, e o homem continua sendo criatura. Há uma linha. E para respeitar essas linhas que Deus estabelece, essa promessa é uma promessa dada para ser guardada. E quando essa palavra é guardada, Deus permanece como Criador, e o homem permanece como criatura. E não somente essa relação se mantém, mas o homem pode ser como povo de Deus, tendo a Deus como Deus. Assim é como a aliança nos foi entregue.
Assim, essa aliança é algo muito fácil que nos foi dado. Foi um pacto fácil de obedecer. A árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comeria. A árvore ou o fruto em si não é que tivesse poder. Muitos teólogos têm muitas opiniões, mas essa árvore não era uma árvore especial, não era um fruto especial. Era uma árvore normal entre todas do Éden, estimam alguns. Alguns dizem que poderia ser uma figueira, outros dizem que poderiam ser uvas, mas o importante é que essa árvore não tinha poder. Antes, essa árvore lhes permitia conhecer o bem e o mal. O que isso quer dizer? Ao ver essa árvore, eles sabiam que comer da árvore era o mal, e não comer da árvore era o bem. Não que essa árvore em si declarasse o que é o bem e o que é o mal. Não era que tivesse um poder para que eles soubessem o bem e o mal. Assim, podemos dizer que era uma árvore normal, era uma árvore que existia comumente, e o homem podia comer desse fruto em outro lugar. Mais do que isso, a promessa era o importante. É como dizer, você pode entrar em todos os quartos da casa, menos neste. Pode tocar em todas as árvores, menos naquela árvore. Era assim de fácil de obedecer. E essa promessa realmente pedia apenas uma coisa. Em Jó 36:11, nos diz que se eles servissem, se eles obedecessem, então passariam dias longos e bênçãos. É isso que Deus havia dado. O que Deus queria com essa promessa era a obediência, era que obedecessem apenas isso. Não era difícil, de forma alguma era difícil. O fato da promessa ter sido dada realmente não era nenhum inconveniente. Simplesmente era uma promessa dada. E quando se tinha essa promessa, a vida que o homem tinha que viver era não comer. Não era que houvesse dor na vida do ser humano. Simplesmente o homem vivia uma vida normal. Agora entra a promessa. E agora, eles vivendo sua vida normalmente, estavam guardando a promessa. Era uma bênção muito grande. Essa aliança tão fácil de guardar, tão fácil, uma única aliança, agora foi quebrado, foi violado. É isso que ocorreu. No próximo tempo, vamos explicar o processo em que a aliança é quebrada.